Números 11. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos olhos do Senhor. Quando eles o ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles, e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso, aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos poróis, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual e socava-o no pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: Por que trouxestes mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficaram se queixando contra mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés: Reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: Aqui estou eu, no meio de 600.000 homens em pé, e dizes: Darei a eles carne para comerem durante o mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: Estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu da nuvem e lhe falou e tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens, chamados Eldade e Medade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O espírito também veio sobre eles, e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu:
Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor, que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas, enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso, o lugar foi chamado Quibrote Ataavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Quibrote Cataavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Fala pessoal, tudo bom? Temos várias coisinhas aqui legais para falar sobre esse texto, e talvez o tema central aqui desse texto seja a questão da ingratidão do povo. A gente às vezes fica se questionando por que a ira do Senhor se acendeu contra o povo, né? Contra muitos do povo. E a gente fala, poxa, não é legítimo eles reclamarem, estavam sentindo falta da comida do Egito, né, que estavam incomodados com algumas coisas que não tinham ali no deserto, né, eles já estavam passando uma privação. Mas existe uma diferença entre quando nós colocamos diante de Deus uma queixa, não contra Deus, mas contra as coisas, as circunstâncias, quando colocamos diante de Deus os nossos pedidos, ou então quando nós atribuímos a Deus culpa e agimos com total ingratidão depois de Deus ter feito tantos milagres e tantas coisas no nosso meio. Então, aquele contexto em que viviam e a forma como eles fizeram as suas queixas, isso sim foram determinantes para a ira do Senhor se acender. Primeiro, Deus livrou-os de uma escravidão. O que é melhor? Você estar no Egito sendo escravo e comendo mais variedade de alimentos, ou você ser livre? Às vezes a gente valoriza mais mesquinharias do que valorizar as grandes bênçãos que o Senhor nos deu. A liberdade era a maior bênção que eles tinham. A presença do Senhor com eles era a maior bênção que eles tinham. Tinham passado ali o Mar Vermelho a pés enxutos. Percebiam Deus mandando para eles o alimento diariamente, que era o maná. Deus mandava água no meio do deserto para supri-los, colocava nuvem para aliviar o calor do dia, coluna de fogo para aquecer eles durante a noite, mas eles só estavam com olhos para o que faltava. A Bíblia também fala aqui que muitos ali estavam dominados pela gula, ou seja, um desejo pecaminoso estava levando eles a pecarem e a blasfemarem contra Deus. Fome é uma coisa, fome Deus supre. Agora, gula, cobiça, isso é algo que Deus não tem o mínimo compromisso, e dever de fazer por nós. Na verdade, Deus não tem dever de nada, tudo é graça. Nós não merecíamos a salvação, não merecíamos essa vida, não merecíamos os bens, o alimento que comemos. Os nossos pecados nos separaram para sempre de Deus. Respirarmos por mais um segundo é dádiva de Deus. Aqui do capítulo 11 nós vimos que Deus mandou um fogo ali que consumiu uma parte do acampamento, ou seja, um alerta para eles. O povo continuou reclamando. Deus às vezes está nos mostrando que estamos indo por um caminho errado, que as nossas insatisfações, nossos desejos estão nos fazendo pensar de maneira equivocada, e ainda assim a gente se mantém cabeça dura, vidrado ali no erro e insistindo no erro. Isso é muito preocupante. Contaminaram os outros israelitas, e o povo, os israelitas como um todo, eles acabaram afetando até o próprio Moisés, que foi orar a Deus, e colocou ali: Deus, por que você me levantou à frente desse povo? Eu não tenho responsabilidade para com esse povo, porque eu não concebi eles, eu não dei a luz a eles, agora eu tenho que dar conta dessas demandas,
Então ele acabou sendo um pouco contaminado, já que Deus tinha chamado ele, ele sabia o propósito que Deus tinha para com ele, e ele também estava vendo a ação de Deus ali naquela peregrinação. A gente pode ter passado pelo que for, mas se a gente dá mole, a gente começa a olhar para os problemas, olhar para as situações, olhar para as nossas carências, nossas necessidades, para as nossas fomes, e a gente começa a se queixar com Deus, e o coração que deveria estar cheio de gratidão está cheio de reclamação. Isso faz mal para a gente, faz mal para o outro, e isso ofende a Deus também, né? Não é você colocar diante de Deus as suas preces que ofende a Deus, não é você se sentir carente de algumas coisas que ofende a Deus, mas é você não ser grato, é você agir com base na sua ingratidão. Por amor a Moisés, ele tenta aliviar a carga de Moisés. Ele percebeu que Moisés estava sobrecarregado. 600 mil homens, porque eram os que eram contados, né, fora os não contados, as mulheres e as crianças. E Moisés ouvindo daqui e dali, né, essa coisa toda. E Deus fala o seguinte: não, reúne 70 homens aí e eu vou colocar a mesma autoridade que eu dei sobre você, vou colocar sobre eles, para que eles possam também dividir essa carga com você. Deus, apesar do que Moisés falou, Deus entendeu o que estava acontecendo e falou: não, ele aqui está sobrecarregado, né? Deus diferenciou ali Moisés de outros, né? Ele falou: não, Moisés está sobrecarregado, por isso que ele está falando essas coisas. Moisés também se coloca aqui um pouco incrédulo, porque ele fala: como é que você vai alimentar essa população toda, né? Nem com todo o gado existente, nem com todos os peixes do mar, é muita gente para alimentar. Então ele estava novamente aqui limitando o poder de Deus. Gente, não importa se você é líder na igreja, se você tem muito tempo de igreja, se você se considera uma pessoa de fé, às vezes a nossa fé falha, às vezes a gente reduz Deus às nossas categorias, mas Deus, ele está além da lógica, além das nossas categorias humanas, né? E se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Se ele quiser responder a sua oração, ele vai responder, mesmo que seja um milagre. Deus não é homem para se limitar. Enfim, e Deus começa a levantar essas autoridades, essas pessoas que começam ali a ser voz de Deus no meio do povo também. Diz aqui que Deus envia codornizes, que são aves, né, e elas ficam ali ao alcance do povo, né? Quando fala aqui que elas ficam ali a uma altura de 90 centímetros, né? Algumas versões vão falar 2 côvados, porque elas estavam voando baixo, né? Voando ali de uma maneira que as pessoas pudessem pegar essas aves e cozinhar essas aves para se alimentar delas. Deus fala: não, olha, já que vocês querem tanto, eu vou dar tanta ave que vocês vão ficar até enjoados. E por fim, fala que a ira de Deus se acendeu mais uma vez contra o povo, né? A gente imagina talvez aqui que por causa do coração, né, de alguns, né, que mesmo diante das maravilhas de Deus ainda não tinham mudado a postura do coração, e por isso Deus feriu, né, uma parte do povo com uma praga terrível. E enfim, eles tiveram ali a prova da misericórdia, da bondade de Deus, do poder de Deus, mas alguns experimentaram o juízo. Eu não sei se você está passando por esse momento de estar questionando muito a Deus e agradecendo pouco. Eu não sei se você já fez isso ou está fazendo isso nesse momento, mas eu te aconselho, se a sua postura diante de Deus tem sido errada, que você peça perdão a Deus, que você se conserte com Deus. Ainda que a misericórdia de Deus, a paciência de Deus sejam muito, muito grandes, que você entenda que a postura do seu coração está equivocada e você possa agradecer e também fazer os seus pedidos, crendo que aquilo que for necessário e importante para você, Deus há de te dar. Se não for no seu tempo, se não for do seu jeito, mas será da melhor forma. E assim você vai testemunhar do poder e das maravilhas de Deus. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.